dar continuidade à programação da tarde de hoje. Além dos atendimentos via magnetismo, todos os domingos pela manhã, também desenvolve estudos de casos e pesquisas durante todo o ano para que novos protocolos possam ser desenvolvidos ou aprimorados e os magnetizadores possam oferecer um atendimento cada vez melhor aos seus assistidos. Chegou um momento muito especial do evento, que é a hora de apresentar alguns dos resultados excelentes dos magnetizadores, que muitos se dedicam através dessa prática, dessa ciência pura que nos é apresentada por Deus. Ele é professor, doutor em matemática, pesquisador na área de equação e de evolução, pai de 2 filhos, sendo o mais novo diagnosticado com autismo. Como pesquisador, uma de suas linhas de pesquisa é a dinâmica neuronal. Sempre em busca de conhecimentos para ajudar seus filhos da melhor forma possível. Essa busca de conhecimentos acabou lhe conduzindo a temas transversais como a análise do comportamento aplicada ao transtorno do aspecto autista e ao magnetismo humano, com o objetivo de ajudar seu filho e outras pessoas no tratamento do espectro autista TEA. Abordando a temática tratamento com magnetismo, amor na família, seja muito bem-vindo, Horácio Silva. É com você agora, meu irmão. Boa tarde. Muito obrigado, Algemiro, pela apresentação. Eu gostaria inicialmente de agradecer aqui aos organizadores do 8º EALEM pelo convite, né? E estar dando essa oportunidade para compartilhar aqui um pouco da minha experiência, tá, com o magnetismo. A experiência é essa que se iniciou há aproximadamente uns 5 anos, tá? Quando eu cheguei aqui nessa casa para participar do 3º EALEM. Tá? Bom, gente, ainda na linha da família, lição de amor, eu vou falar aqui um caso de magnetismo e amor na família, tá? E o que motivou isso é aquele bebezinho que está ali no cangote, como diz o paraibano. Tá? Ao decorrer aqui dessa minha fala, vamos sabendo mais detalhes sobre ele. Tá? Mas foi o amor por ele que me trouxe ao mundo do magnetismo. E minha fala, eu vou abordar autismo e magnetismo e tentar fazer uma conexão aí dessas duas coisas. Por isso, a apresentação ela está dividida nessas 3 partes. Inicialmente, eu vou falar alguns conceitos inerentes ao transtorno do espectro autista. Né? Obviamente, eu não vou ter tanta propriedade quanto um médico neurologista, um psiquiatra, ou alguém específico da área de saúde que estuda esse tema. Tá? Mas tenho me esforçado nesses últimos anos a estudar um pouco sobre esse tema. Em seguida, falarei um pouco sobre a dinâmica neuronal. Tá? Porque foi ao conhecer a dinâmica das células nervosas que me deu uma certa segurança para poder iniciar a prática do magnetismo. Porque eu sou uma pessoa muito cética, né? Sou bem pior que São Tomé. São Tomé, que vendo, ele acreditava. Mas no meu caso, nem vendo, em alguns casos, eu acreditava. Tá? Mas o amor por um filho, né, a gente faz muita coisa. E uma das coisas me trouxe a essa casa e eu acabei aqui ficando, né, nesses últimos 5 anos. Bom, e aí, na 3ª etapa, eu falo o relato, tá? O relato de um caso em que foram incorporadas de forma gradativa algumas técnicas magnéticas como parte do acompanhamento de uma criança com TEA. A criança é aquele jovem, esse bebê lindo aqui é a criança que eu vou me referir, certo? Bom. E eu fiz questão de deixar aqui a forma gradativa em que foi incorporada. Por quê? Eu acho que é tão importante eu compartilhar aqui com vocês os erros, tá?
talvez até seja mais importante do que os acertos. Então, tá todas as etapas. Obviamente, os acertos eu recomendo que tentem pôr em prática, né? E os erros evitem. Então, vamos nos atentar a isso, tá? Os erros, os possíveis erros aqui não são para serem repetidos. Bom, vamos começar então falando sobre o que é o transtorno do espectro autista. A gente começa observando aqui sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. O que são isso? São transtornos que acarretam prejuízos na funcionalidade pessoal, social, acadêmica ou profissional do indivíduo. E dentro desses transtornos encontra-se o transtorno do espectro autista, que é conhecido pela sigla TEA. Tá? Então, o TEA é caracterizado por apresentar deficiências persistentes na comunicação, interação social e padrões, tá? Padrões bem restritos mesmos e repetitivos, de comportamento, interesses ou atividade. Então, é muito comum, tá, uma criança autista, assim, embora o termo adequado seja transtorno do espectro autista, para abreviar as coisas, eu vou me referir muitas vezes como autista mesmo, tá? Então, é muito comum eles quererem fazer sempre a mesma coisa. É fundamental o estabelecimento de rotinas. Tá? É muito comum também vocês observarem os movimentos repetitivos, né? Motores ou vocais, que são as estereotipias motoras ou vocais. Tá? Bom, o autismo ele foi descrito pela primeira vez pelo psiquiatra Leo Kanner. Ele é austríaco, mas radicado nos Estados Unidos, mais ou menos uns 80 anos atrás, tá? Ele observou algumas crianças que apresentavam, né, déficit de desenvolvimento da linguagem e apresentavam comportamentos estereotipados, como caminhar nas pontas dos pés ou pendular o corpo. Então, é comum de vocês observarem as crianças que andam assim, na ponta do pé, ou constantemente, ou pelo menos em momentos de maior euforia, tá? Que pendula o corpo assim, fazem movimentos como esse, tá? São chamados flaps, tá? Ou ficam repetindo, utilizando a fala sem função, tá? Que são os movimentos de ecolalia, são estereotipias vocais. Então, o Leo Kanner denominou essa patologia de distúrbio autístico do contato afetivo. Tá? Bom, aqui são referências... Não está pegando aqui o laser. Bom, mas essas três referências aí trazem informações complementares sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Quem tiver mais curiosidades pode ficar à vontade para consultar qualquer uma dessas referências. Quando a gente olha no dicionário, o que é autismo? Então, olha, começa com radical alto, significa elemento de composição que exprime a ideia de si mesmo. Então, é condizente chamar de autismo a pessoa que fica isolada naquele seu mundo, tá? Que não quer muita interação social. Tá? Se tudo ficasse ali parado naquele mundo dele, estava tudo de boa para ele. Né? O problema é que nós vivemos numa sociedade, tá? E que eles precisam, de alguma forma, ser inseridos nessa sociedade. Tá? Bom, e desde essa classificação, desde essa observação dada por Leo Kanner, tá, muitos estudos surgiram. Tá? Qual o objetivo desses estudos? Conseguir terapias, tratamentos, tá? Para tentar contornar um pouco os efeitos do autismo. Mas que fique registrado, autismo não tem cura. Tá? O que se faz são tratamentos que podem ajudar a inserir essas pessoas na sociedade, mas eles vão continuar sempre sendo autistas. Então, alguns até passam despercebido, mas ele vai estar matando um leão por dia para estar vivendo aquele dia, para estar inserido na sociedade, para conseguir trabalhar, tá certo? Então, literalmente, ele vai estar matando um leão por dia, ele não vai deixar de ser autista. Bom, lendo um livro do médico psiquiatra Geraldo Teixeira, intitulado Manual do Autismo, que é um guia para os pais, então estima-se que 1% das crianças e adolescentes em todo o mundo esteja no espectro autista. Tá? E a ocorrência é bem maior no sexo masculino.
Então, estima-se que a cada 42 crianças nascidas no mundo do sexo masculino, uma está no transtorno do espectro autista. No caso de meninas, é um número menor. Então, está numa relação 3:1. No caso de meninas, a cada 189 meninas nascidas, é que uma vai estar no espectro autista. Tá? Bom, a referência é essa aqui. Inclusive, eu tenho o livro físico. Vocês podem conseguir também com facilidade, mas eu tenho. Esse livro também, caso alguém aqui queira emprestado, eu posso emprestar, porque eu já o li. Tá? O diagnóstico do TEA é feito por um médico, neurologista ou psiquiatra. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, diagnosticar uma criança, embora quando você vê, principalmente um pai de autista, quando você vê, você já identifica. Tá? Não tem a propriedade para diagnosticar, obviamente, mas dá para identificar. E aí, o que é que a 11ª edição, tá? A classificação, tá? Internacional das doenças, ela trata o transtorno do espectro autista, identificando pelo código 6A02, tá? E as subdivisões, elas agora estão centradas em deficiência intelectual e ou comprometimento da linguagem. Então, nessa codificação, esses dois fatores é que estão sendo fortemente usados, tá, para o CID. O 2.0 transforma o transtorno do espectro autista do autismo sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento. O 2.1, transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual, então ele tem problema intelectual, tá? E leve ou nenhum comprometimento da linguagem. O seguinte, o transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. O terceiro, transtorno do espectro autista com transtorno de desenvolvimento e linguagem funcional prejudicada. Esse eu deixei em azul, porque o meu menino, por exemplo, quando ele foi diagnosticado, era um CID antigo, né? Mas na conversão inclusive, esse CID aí. E o 2.5, transtorno do espectro autista com transtorno de desenvolvimento intelectual e ausência de linguagem funcional. Bom, vocês devem ter observado, né? O cara é matemático e esqueceu do 2.4, né? Cadê o 6A02.4? Então, até meu conhecimento, tiraram. Não sei se foi algo de última hora ou se decidiram retirar, ou porque acharam que era improvável, tá? Que nesses termos aí pudesse classificar alguém como autista. Então, transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional ficou de fora. Tá? Não tem. Bom, essa população, esse universo em que nós aqui na LEM e outras casas que recebem essas crianças, é um universo muito heterogêneo. Tá? Então, nós temos autistas que não falam e nem se envolvem na interação social. Já outros até querem a interação social, mas não sabem como fazer. Então, é um sofrimento muito grande para essas pessoas, que eles querem participar, mas não sabem como. Tá? E aqueles problemas de hipersensibilidade, né? Ao som, ao toque, ao cheiro, tá? A texturas. Então, tudo isso são problemas que podem acontecer. Todo autista tem que ter tudo isso? Não. Isso são características que nem todo mundo. Talvez, às vezes, num filme lá de Hollywood, eles peguem todas as características e botem lá. E, em geral, eles só abordam lá os casos de extremo sucesso, de autistas que se deram bem, tudo mais, né? Mas não relatam que 30% dos autistas, por exemplo, não têm condições de se limpar após usar o banheiro. Tá? Isso é um dado bem comum, que a gente precisa tomar conhecimento disso também. Só os casos de sucesso que viram filme. Bom, essa aqui é a referência que você pode obter mais informações da Revista Brasileira de Psiquiatria. Está ali essas duas referências. Bom, quanto aos níveis, tá? Existem níveis, tanto leve até o severo. Entre esses dois, o intermediário, mas o adequado seríamos a gente dizer que existe tantos níveis de autismo quanto de pessoas no transtorno do espectro autista. Então, o correto era o autismo tipo João, tipo José, Maria,
autista tipo Pedro, sei lá, autista tipo Maria II, a segunda Maria que você identificou, tá? Porque é uma coisa muito complexa, você nunca vai encontrar um autista igual ao outro, nem com as características, tá, iguais. Bom, mas precisava se dividir de alguma forma, então foi dividido, tá? O DSM-5 fez uma divisão. Aí, Silva e Mullock, inclusive no seu trabalho, eles falam que apareceu o laser, que 60% das crianças com TEA, tá certo, tem retardo mental. É um número bem significativo. Tá? Tá aqui a referência, tá? Isso não são coisas da minha cabeça, não, tá? Eu não estou falando nada aqui do que vem da minha cabeça. É tudo baseado nos textos lidos sobre o assunto. Bom, então o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, ele divide em 3 níveis. Como eu sou matemático, eu pensei aqui já no intervalo. Cadê aqui? O intervalo 0,3. Você vê aqui que eu estou tirando, deixando o 0 aberto, fechando no 1. Tá? Depois eu deixo 1 aberto, fecho no 2, e deixo o 2 aberto, fecho no 3. Então, quanto mais próximo de 0 você tiver, mais perto de uma pessoa neurotípica você vai estar. Então, assim, quanto mais próximo, digamos, são aqueles autistas que têm mais facilidade de ser inseridos na sociedade, que vão sofrer menos para conseguir isso também. E quanto mais próximo de 3, mais severo é o caso. Tá? Então, mais complexa é a situação. Em geral, os que estão ali são os que vão precisar de mais cuidado. Tá? São aqueles agressivos, aqueles que têm muitas limitações, que não conseguem desenvolver atividades simples de vida diária e vai precisar um olhar constante, 24 horas por dia. Os sinais do TEA aparecem antes dos 30 meses de vida. E quanto mais severo for o autismo, mais evidente. Para você ter uma ideia, o meu filho ele foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses. Tá? E isso os pais já perceberam em casa com 1 ano e 1 mês. Tá? Os pediatras foi que resistiram. Não, cada criança tem seu tempo, não é assim. Eu odeio essa frase, cada criança tem seu tempo. Né? E todos os outros pais com quem eu já tive a oportunidade de conversar que passaram por situação semelhante. Bom, mas devido à plasticidade das células neuronais, quanto mais cedo for o diagnóstico e se iniciar o processo de intervenção, então melhor será o prognóstico. Mais qualidade de vida essa pessoa vai ter e, consequentemente, a sua família. Tá? Porque quanto mais cuidado ele exige, mais estresse, mais trabalho a família dele vai ter. Embora não exista cura, existem tratamentos que podem levar a um bom prognóstico, né? Que além de medicação usada para tratar as comorbidades que vêm junto com o pacote, tá? Que aparecem, tá? Não existe uma medicação para autismo, tá? A medicação é para tratar algumas comorbidades que estão ali presentes, certo? Há quem diga que, olha, essas comorbidades, você falar, citar comorbidade seria balela. Tá? É tudo consequência do autismo. Eu penso um pouco diferente. Tá? Eu acho que você pode ter uma comorbidade independente do autismo. Tá? Pode ser uma consequência do autismo, sim, mas não necessariamente. Vou citar muito rapidamente, tá? Porque aqui eu acho que não é bem minha praia, mas tudo bem, vou citar rapidamente algumas das terapias. Por quê? Porque vou falar sobre magnetismo também, e é importante a gente ver o magnetismo como algo que deve ser somado. Em nenhum momento aqui a gente recomenda que se interrompa um processo terapêutico, tá? Muito pelo contrário, o tratamento magnético, a ideia é que, olha, dê ajuda, dê suporte, tá? Para que essas terapias, inclusive, tenham melhores resultados. Ah, se não tem condições de fazer nenhuma terapia, então vamos fazer o que a gente pode com o magnetismo. Mas se faz, não recomendamos que pare.
Então, a terapia fonoaudiológica, o fonoaudiólogo busca trabalhar a estimulação das habilidades comunicativas, vocal ou não vocal. Muitas vezes, quando a criança estabelece uma comunicação, quer seja vocal ou não vocal, com o auxílio de imagens, por exemplo, melhora muito os comportamentos inadequados, tá? Aqueles que a sociedade em geral critica muito, aquele que deixa os pais bem constrangidos. Tá? Mesmo a gente tentando situar os pais que chegam aqui a deixá-los mais tranquilos possível, mas não tem como. Eles sempre ficam muito incomodados, constrangidos, porque a criança está dando determinado tipo de trabalho. A terapia ocupacional, que procura ensinar habilidades da vida diária, buscando deixar a criança mais autônoma. A TO, por exemplo, a terapeuta ocupacional, ensina a criança a se vestir, a comer, a usar o toalete. Tá? Atividades bem simples que você diz, mas para isso precisa ensinar? Precisa. Porque eles têm muita dificuldade de aprender por imitação. Simples, observando o que acontece no meio. Então é muito importante essa intervenção, tá? Esse ensinar. Cada coisa tem que ser ensinado. Eu esqueci aqui a de integração sensorial, que é... Aconteceu algum problema aí? Voltou. A terapia de integração sensorial, que é uma especialidade da terapia ocupacional. Tá? Quem faz a terapia de integração sensorial, em geral, é um terapeuta ocupacional com uma formação específica para isso, tá? Que trabalha a questão sensorial, né? Com crianças que têm problema com som, com toque, com textura. Tá? Tudo isso, o profissional recomendado é a terapeuta ocupacional. Temos o método Teacher, né, que é tratamento e educação de crianças com autismo e dificuldade de comunicação. É o método que visa ensinar habilidades através de pistas visuais. Então, se aparecer alguma criança aqui, então fiquemos todos cientes, né, se ele está com algum roteirozinho por imagens, tá? Não estranhe, pelo contrário, tente entender aquilo ali. Tá? Tente aprender o método de comunicação dele para melhor servi-lo. O método PEX, que é um método de comunicação por troca de figuras, né, ou troca de imagens, tá? É algo interessante também que nós, magnetizadores, que recebemos crianças no transtorno do espectro autista, precisamos compreender isso. Porque se de repente ele está se comunicando com uma tirinha lá, através de imagem, a gente precisa saber o que ele está querendo expressar. É muito importante. Temos a terapia baseada em ABA, que é análise do comportamento aplicado. Eu gosto, inclusive, tá, disso daqui, porque as outras podem, inclusive, serem colocadas em práticas com base na análise do comportamento. Tá? Isso aqui é fundamentado a quem é psicólogo. Eu acho que deve ter psicólogo aqui presente. Tá? No condicionamento operante de Skinner. Estímulo, resposta, consequência. Então, a partir de um estímulo, a criança apresenta uma determinada resposta e, dependendo da consequência dada a essa resposta, você vai ter uma maior ou menor probabilidade daquele comportamento se repetir. Bom, aqui são referências, tá, sobre essas modalidades terapêuticas e temos as técnicas magnéticas. Tá? Eu, inclusive, tomei conhecimento em 2019 dessas técnicas magnéticas. Foi no terceiro além, tá? A primeira a falar foi minha sogra, que está, inclusive, ali presente. Olha, na além estão trabalhando com autista. A irmã dela vem em seguida, o cunhado dela vem em seguida. Eu encontrei Pedro, por acaso, na universidade, falou sobre isso. Depois eu comecei a receber, felizmente eu tenho muitos amigos aqui em Campina Grande, receber ligações de amigos de diversas religiões, aí, por sinal, recomendando. Que bom. Estão pensando, se todo mundo aí que está ao meu redor está pensando no melhor para o meu filho, então eu vou pelo menos conhecer. Com uma resistência grande, muito grande, mas eu fui conhecer. Tá? Foi lendo um artigo aqui da edição comemorativa dos 10 anos da revista Vórtice, que eu encontrei esse artigo aqui, ó, que aparece aqui, que eu vi que o Instituto Espírita Paulo de Tarso trabalha com magnetismo.
A Sociedade de Estudos Espírita Vida, eu tomei conhecimento aqui em 2019 na palestra de Ana Vargas. E todo mundo estava me mandando vir para cá, para a Associação Luminada de Magnetismo Humano, que na época se chamava Associação Luminada de Espíritas Magnetizadores, né? Então, vim para cá. Bom, vou dar uma quebra aqui, mas vamos voltar para o magnetismo logo, logo. Eu queria que vocês fossem me orientando do tempo. Tá? Eu não quero extrapolar o tempo, né? Para não atrapalhar aí a programação da minha colega, que vai falar em seguida. Olha, diante de uma pessoa com autismo, evite o toque sem consentimento, a menos que seja um caso extremo, com permissão, inclusive, da família, de contenção, que ele esteja se machucando. Então, se pelo bem maior dele, eu acho que a gente deve ajudar nesse sentido. Se não, evite tocar. Utilize frases curtas e sem duplo sentido. O autista não vai entender ironia. Tá? Se você falar uma coisa com duplo sentido, ele pode ficar adulto. Ele chega adulto e não entende ironia. Então, evite isso. Proceda sempre com delicadeza, tente estabelecer vínculo. Tá? Procure entender a forma de comunicação. Se possível, né, estimule interação com outras crianças. Tá? Se ele já utiliza alguma maneira de comunicação, tente compreendê-la. Tá? E o principal tem que ser paciente e criativo. Então, temos que ser paciente e criativo. Mais sugestões você encontra naquele link ali de como tratar uma pessoa no transtorno do espectro autista. Bom, daqui a pouco eu vou passar o próximo slide, mas e com os pais? Como devemos proceder com os pais? Então, principalmente com a mãe. Tá? Então, a mãe de uma pessoa no transtorno do espectro autista. Então, assim, temos que ter muito cuidado, as palavras que vamos falar. Porque essa pessoa precisa de muito acolhimento, precisa de muito amor, de muito cuidado. Porque são pessoas que manifestam um amor incondicional, tá? Por aquela criança. Parou de funcionar aqui, Ivan? Melhorou uma coisa aí e piorou em outra. Esses lá. Pronto, é esse mesmo. Pode deixar. Pode deixar. Ó. Um estudo recente aqui se não é tão recente mais, né? 2013 ou 2018. Não. Volta, pode voltar, tá? Aponta que mais de 50% dos casais, quando recebe o diagnóstico de uma criança com autismo, tá? Logo ocorre um divórcio. Em geral, o pai corre, segundo ele, se livrando do problema, deixando o problema só com a mãe. Tá? Uma psicóloga aposentada da UFCG disse que esses resultados são bem otimistas, só mais de 50%, porque acho que na década de 90, alguma coisa assim, isso estava em 85%. Então, já teve até pior. Certo? Então, em geral, quando tem um problema, a mãe se dedica integralmente, o pai às vezes nem tanto, felizmente tem alguns pais bem presentes também, tá? Mas, em geral, deixa a mãe no sofrimento e pica a mula, como se diz o matuto, né? Outra coisa, um estudo feito aqui nos Estados Unidos, publicado nessa revista, tá? Jornal de Autismo e Desordem do Desenvolvimento, tá? Aponta que o estresse que a mãe de uma pessoa com autismo tem é equivalente a de um soldado em combate numa guerra. Então, é um estresse muito forte, tá? É uma coisa muito, onde as incertezas ali estão muito presentes. Então, quando você observa um pai e uma mãe andando com um filho autista, em geral ele anda assim, né? Tentando protegê-lo ali para que não toque, não se machuque, não machuque alguém. Então, com medo, um medo tremendo, tá? Então, o estresse é crônico, é muito crônico. Então, precisamos ajudar.
essa mãe, tá? Esse pai, oferecer tratamento para eles também. Tá? Eles precisam de suporte. E aqui, peguei lá da Rosana Carneiro, tá? Olha, se você não sabe o que dizer, fique calado. Tá? Se o silêncio é uma prece, deixar de falar umas palavras desse tipo é uma oração tremenda que você está fazendo. Tá? Principalmente essa aqui, falta de Deus. Tá? Isso é falta de Deus na sua vida, por isso que você teve um filho autista. Perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Se tivesse ficado calado, tinha ajudado muito. Então, evite problemas, evite falar dessa natureza. Observe, ofereça ajuda. Tá? Se não for necessária ajuda, se puder ficar por perto, fica, tá? Evita estar constrangendo ali aquela pessoa. Se for preciso, corra para socorrer, tá? Mas evite falar bobagem. É uma recomendação aqui, tá? Deixo aqui para essa parte essas duas leituras. Tá? O que me faz pular é um livro escrito por um autista, inclusive um autista não verbal. Né? Faz muitos anos que eu li esse livro lá, mas até hoje, né, não sai da minha mente, porque é um livro de perguntas e respostas. Essas coisas estranhas que a gente observa o autista fazer, com certeza está lá no livro. Por que eu pulo? Por que eu balanço as mãos? Tá? Por que eu não gosto de fazer isso? Então, essas coisas, tudo ele responde, é o próprio autista que responde. Um detalhe, é um autista não vocal. Tá? Ele escreveu esse livro com uma ferramenta alternativa, né? Uma tábua lá para eles de comunicação representando os símbolos. E esse outro aqui, o livro do Gustavo Teixeira, tá? Que é inclusive um guia que pode nortear os pais. E agora a gente passa para a segunda etapa. Tá? Essa segunda etapa, eu sou do meio matemático e, como na apresentação a Gemiro falou, uma das linhas de pesquisa é a dinâmica neuronal. Então foi ao estudar isso, ao ter conhecimento um pouco dessas coisas, que acabou me dando mais segurança, tá? Para iniciar a parte magnética. A gente começa aqui apresentando uma célula nervosa completa, né? Que é o corpo celular, os dendritos, o axônio, as ramificações do axônio, a bainha de mielina, tá? Tudo isso aqui é importante. Por quê? Os estímulos são percebidos pelos dendritos. E aí o impulso, que é de natureza elétrica, tá? Percorre toda a célula nervosa até as ramificações do axônio. Quando chega aqui, o processo que era de natureza elétrica passa a ser de natureza química. Então aqui é onde são liberados os mediadores químicos. Eu acho que quem fez um ensino médio recente aí deve lembrar dos mediadores químicos, né? Entre eles podemos citar a adrenalina, a noradrenalina. Então, esses mediadores químicos acabam estimulando os dendritos da célula vizinha e o processo vai se propagando. Então, a baía de mielina é, inclusive, aqui um isolante elétrico. Tem um papel muito importante, tá? Para que... Só falta 2 minutos? Falta 20? Um papel muito importante, tá certo? Até para que o impulso não se disperse muito rapidamente antes de chegar ao seu destino. Bom, então, isso aqui vai formando uma rede, tá? Os mediadores químicos acabam estimulando os dendritos da célula vizinha e o processo vai se propagando. O problema é, se você tiver uma célula dessa comprometida, então essa cadeia neuronal não vai ter a mesma efetividade ou pode até ser quebrada. Tá? E aí eu vou falar rapidamente aqui um caso de um estudo mais ou menos recente, 2018, de pesquisadoras da USP, tá? Em que eles relacionam uma outra célula, além da célula nervosa, que são os astrócitos. Então, qual o papel dos astrócitos? Ó, ligar aqui o vaso sanguíneo com a célula nervosa. Então, os nutrientes que vêm, tá? Aqui pelo vaso sanguíneo, precisa passar por essa ponte para alimentar as células nervosas. E o que é que os ensaios em laboratórios dessas pesquisadoras fizeram? Observaram o seguinte, a partir do dente de leite de pessoas no transtorno do espectro autista, tá? Conseguiram
reprogramar uma célula nervosa. Seria a célula nervosa da pessoa com autismo. Essa célula nervosa, me permita usar uma palavra bem popular aqui, né? Se imaginarmos os dendritos como os cabelos, então a célula nervosa era careca. Então era carente aqui dos dendritos. Se é carente, então é muito difícil. Como é que vai absorver a informação? Que eles são os receptores. Tá? E aí, observaram nos testes, né? Olha, se eu pegar uma célula nervosa de uma pessoa neurotípica, em que ela está completa, bonitinha, e acoplar com um astrócito doente, adivinha o que acontecia? O neurônio perdia os dendritos. Então, na linguagem popular, voltava a ficar carequinha. Tá? E aí, pegaram um astrócito saudável, acoplaram com uma célula nervosa autista e acabou que apareceu dendritos ali. Então é algo interessante e que devemos levar em consideração os soldadinhos de defesa aqui, ó. Esses soldados complementares às formiguinhas também é peça importante, assim como esse outro aqui, ó. Os oligodendrócitos, que ele é o responsável pela formação aqui e nutrição da baía de mielina. Então, é algo também muito importante que devemos levar em consideração. Tá aqui as referências, tá? Esse aqui é referente à baía de mielina e esse aqui é o trabalho, você encontra nesse link o trabalho completo das pesquisadoras da USP. Para fechar aqui essa parte, temos aqui o hemisfério esquerdo do cérebro, tá? E essas duas áreas aqui são importantes, que também devemos levar em consideração, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Bom, um é responsável pela produção da fala, então uma pessoa com problema nessa região, dependendo desse tipo de problema, ela vai ter maior ou menor comprometimento em falar. E essa outra aqui é na questão do processamento. Então, uma coisa é você falar, a outra coisa é você entender o que você falou, o que você leu. Tá? E se as duas estiverem comprometidas, então o negócio, a coisa ficou preta. Ficou pior ainda. Então, são duas. Essas coisas aqui eu estou falando porque na técnica magnética nós levamos tudo isso em consideração. Temos, inclusive, um modelo matemático, mas eu não vou chatear vocês por isso, tá? Puxar a brasa para minha sardinha. Mas aqui, pronto, foi estudando esse modelo, tá? Foi introduzido na literatura em 77 por Amari. Então, felizmente, em 2017, eu consegui dar uma abordagem mais geral para esse modelo, contemplando aqui os estímulos externos, e a gente conseguiu um resultado que ele só veio a ser publicado mesmo em forma do artigo no Electronic Journal of Differential Equation, em 2020, e que ele diz o seguinte: quanto mais... a atividade neuronal depende continuamente dos estímulos externos envolvidos. Então, quanto mais e melhor for essa estimulação, melhor será o desenvolvimento. Então, conhecendo isso e experimentando a técnica magnética e vendo efeitos positivos, eu seria muito idiota se não colocasse em prática. Né? Então, felizmente, eu não sou tão idiota assim e eu coloquei em prática. Chegando, então, para o estudo do caso, aquele rapaz aqui da abertura foi crescendo e hoje ele está assim. Então, o objetivo era ajudá-lo, certo? Conheci o magnetismo, já adiantei aqui, para o comentário de parentes. Durante esse terceiro e além, eu assisti essa palestra. Tive a oportunidade de conversar com a Ana Vargas, uma pessoa maravilhosa. E as palavras dela acabaram me encorajando a estudar. Nesse mesmo dia, com a Ana Vargas, eu adquiri esse livro, Manual do Estudante Magnetizador, e no mesmo dia já comecei a ler. Antes de concluí-lo, eu fui ler esse daqui porque consegui emprestado aqui na Além. Então, como o outro era meu, estava guardado, eu podia concluir depois. Bom, depois veio o capítulo do Jacó, eu peguei de imediato o capítulo 9, que é o quê? O capítulo da Ana Vargas, em que apresenta o protocolo, tá, para crianças com TEA. E alguns artigos aqui do Vórtice. Bom, isso aqui é tão grande que não tem como ler isso aqui tudo, acho que em 2 anos não, tá? Tem que demorar bem mais, mas eu li alguns artigos aqui. Então, vamos, como começou? O atendimento, ele tinha na época 4 anos e 5 meses, tá? O diagnóstico, transtorno do espectro autista, apresentando intensa hipercinesia.
Então, os movimentos eram tão grandes que era impossível de atender. Em casa, infelizmente, a minha esposa era mais cética do que eu. Então, assim, era difícil até para pedir, ó, segura ela aqui, para eu atender. Então, fiquei desesperado. E aí, o que fazer? Porque não tinha como. No curso, o que mais o professor dizia era, cuidado com o eixo. Você não pode perder o eixo, mas você não consegue pegar o eixo movimentando, batendo, empurrando a mão para lá. Então, assim, só um milagre, tá? Bom, tinha mais ou menos aqui 10 meses após o início do tratamento terapêutico, tá? Baseado aqui na análise do comportamento, incluindo as terapias com esses profissionais aí, tá? Mas a gente tinha um objetivo que era com que ele dormisse. O primeiro objetivo era esse. Porque a criança não dormia e eu não sei como tinha energia no outro dia. E a gente tinha que trabalhar e estava eu e minha esposa mais morto do que vivo. Tá? E assim, um dia após o outro, e ninguém tinha sossego. Então eu só queria que ele dormisse para que eu pudesse dormir também. Tá? Quando o sono pesava, ele arrancava todos os cílios, achando que eram os cílios que estavam provocando o sono. Quando a boca ressecava, ele rasgava os lábios que ficavam em carne viva. Então, para a gente dormir, literalmente, ele tinha que ficar no meio e eu segurava uma mão dele e ela a outra. E torcer para que ele relutasse em algum momento, ele chegasse a dormir, para que a gente pudesse dormir também e no outro dia ter que acordar para trabalhar. Tá? Então, era esse o objetivo. Tá? O que era bem difícil, principalmente para mim que sou matemático. Como é que você quer fazer uma coisa para ajudar alguém a dormir, mas tem que esperar ele dormir para poder fazer, porque foi assim que eu fiz. Então, para poder fazer alguma coisa, eu tive que esperar ele dormir, e aí rezava, e meu Deus, quando precisava mudar ele de posição, que às vezes ele acordava, aí botava a mão na cabeça e começava tudo de novo. Mas foi assim que foi procedido. Então era algo extremamente simples, a relação magnética e sólidos específicos era a única coisa que eu sabia fazer no momento, porque as aulas tinham acabado de começar. Era começando aqui e eu enchendo o saco do professor, porque eu já chegava em casa querendo botar em prática. Então, 10 específicos longitudinais, na região calmante na parte dorsal e repetia na frontal. Após algumas semanas, percebemos melhoria no sono. Tá? Ela diminuiu o número de vezes que acordava, tá? E já melhorou um pouco a qualidade de vida dele e nossa, que cuidava dele. Isso foi muito importante, até para que a gente tivesse energia, né? Até para cuidar dele. Né? Segunda tentativa, após conversas de Pedro aí com Ana Vargas, aí a gente não conhecia o livro ainda, tá? Ainda não tinha saído o livro do Jacó, com protocolo, mas ela já adiantou para Pedro, e Pedro falando por mim não tinha nada escrito, eu já tentei adaptar. Então, imposição calmante, seguida de dispersão no centro frontal e humeral, dispersivos transversais nos centros principais, dispersivos longitudinais. Aqui eu já estava com o objetivo do sono, já tinha melhorado um pouco. Eu já estava ambicioso. Então, eu queria um pouco mais. Olha, vamos tentar diminuir os comportamentos agressivos, para ele parar de se machucar, para ele parar de se morder, parar de se rasgar, sabe? Que é um sofrimento para todo pai ver um negócio desse, presenciar um negócio desse. Bom, ainda era com ele dormindo. Aí aqui aconteceu um problema aí que quase que eu desistia, né? Porque enquanto ele dormia, colocando em prática aqui em posição seguida de dispersão, passava em torno de uns 2 minutos. O problema é que no outro dia, quando ele acordava, parecia que estava pior. E eu, querendo ver mais resultados, queria fazer 3 vezes por semana o atendimento. Então, no dia seguinte ele estava pior, no terceiro ele estava mais, no segundo dia ele estava mais calmo. Tá? Mas se você já repete, então volta, e a mulher pressionando. Você está desmantelando o menino, como é que pode um negócio desse, tá? Uma pressão grande em cima, e onde é que eu estou errando? Né? Procurando esse erro. Bom, eu acredito que tem um erro aí, né? Não sei se é de fato esse, mas vamos lá. Bom, e aqui estava a metodologia. Eu prefiro chamar de metodologia do que de protocolo. Né? Então, fazia imposição, seguida de dispersão no centro frontal e humeral. Aí passava aqui em torno de 1 ou 2 minutos.
foi ótimo quando eu comecei a atendê-lo acordado, porque esse tempo, ele que determinou. Tá? Chegava um momento que ele se saciava e tirava a mão. Com ele dormindo, eu não tinha esse controle. Então, ele acabava recebendo mais energia do que precisava. Eu acredito que isso seja o responsável pela agitação na manhã seguinte. Acredito, né? Pelo menos agora as coisas não funcionam. O dia depois do atendimento, ele não está mais tão agitado. Então, eu acredito que seja isso, né? Mas posso estar errado. Bom, então, era essa maneira. As consequências, eu já comentei, né? Ele ficava bem agitado. Só que após 2 meses realizando os atendimentos, aí eu fazer testes, diminuir. Ao invés de 3 vezes, 2 vezes. Então, pelo menos a pressão da esposa em casa já diminuiu. Porque a agitação só ia aparecer em 2 momentos. Né? E eu tive um respiro para continuar testando. Tá? Então, já percebemos redução dos episódios de agressividade, diminuição da agitação, e melhorou o comportamento nas sessões terapêuticas, porque as terapeutas não conseguiam fazer nada. Ninguém conseguia fazer nada pela agitação do garoto. Então, isso ajudou muito. Tá? Então, é conjunto. Tá? Não é um trabalho excludente. Bom, após essa etapa, ele melhorou, e aí eu já comecei a trabalhar com ele acordado. Tá? Inclusive, eu recebi, está aqui entre aspas, porque foi exatamente como me passaram. Como o garoto vem melhorando nesses últimos dias. Isso eram as terapeutas falando. A professora falou algo parecido. Tá? Então, já nos atendimentos com ele acordado, então, enquanto eu fazia a imposição, ele colocava a mão na testa dele e segurava. Então, eu sempre fazia imposição calmante, mas ele puxava para o mais ativante possível, ele colava na testa. Só que o tempo era em volta de 1 minuto. Eu passava de 2 minutos antes. Então, esse termômetro foi ótimo. Então, ele participou ativamente, tá, dos procedimentos. Outra coisa, enquanto eu fazia o tato no gástrico, ele tinha um comportamento semelhante à imposição no frontal e também colocava a minha mão colada na barriga. Às vezes, depois que ele, vou usar o termo, se saciava com a mão no frontal, ele conduzia direto para o gástrico. Eu obedecia. Está dizendo, aqui eu sou o soldado, ele é o comandante. O que ele está sugerindo, eu estou fazendo, né? Bom, aí peguei uma virose e parei, não estava me considerando em condições de atender. E depois de recuperado, relaxei e não voltei. Sabe aquela coisa? Parei, parando, aí regrediu. Voltou tudo de novo. Aí, então, deve ser o magnetismo que está fazendo falta. Voltei. Aí agora eu não parei mais não, tá? Agora acho que, pelo menos assim, se eu passar 15 dias sem atendê-lo, ele pede. Então, se ele chama, é algo que está fazendo bem para ele. Então, já tá bom. Então, eu procuro, uma vez por semana, né, atendê-lo, feito de manutenção. E estou bem satisfeito. Tá? Claro, ele continua sendo autista, ele ainda tem eventos de agressividade, não comparado como era antes. Tá? Tem muitas limitações, tem muita dificuldade de aprender as coisas acadêmicas lá da escola, tá? Mas, sim, eu ando com ele para todo canto. Bom, visando melhorar a linguagem dele, tá? E com a experiência do gástrico, então já foi aperfeiçoado aqui a metodologia. Então já comecei a trabalhar circulares ativante, tá? Ou imposição, porque às vezes eu ia dar um circular, ele parava a mão e segurava. Então o cliente que manda. Se ele escolheu daquele jeito, vai daquele jeito, tá? Seguida de dispersão. Tá? E circulares ativantes na região da cabeça correspondente àquelas 2 regiões lá. Tá? De Broca e de Wernicke, que é responsável pela linguagem. Tá? Também eu percebi um desenvolvimento
bem melhor. Ele mesmo dentro de casa, durante o processo de pandemia, aí, ele teve uma evolução muito, muito satisfatória na fala. Eu considero ele bem comunicativo. Claro que não dá para a gente comparar com uma criança neurotípica, tá? Mas eu estou muito satisfeito. E aí, bom, já ficou um pouco, a metodologia um pouco mais longa. Relação magnética, imposição no frontal e humeral, com tempo variável. Tá? Quem era que decidia esse tempo? Ele. Então, ele, enquanto ele estava lá aceitando, de boa, beleza. Quando não, ele retirava, eu respeitava. Circulares ativantes aqui, tá? Seguido de dispersivos transversais no gástrico. Circulares ativantes na região da cabeça, tá? Aqui na parte do cérebro responsável pela linguagem. Dispersivos transversais nos 10 centros principais e longitudinais, tá? Em 3 camadas. E os perpendiculares. Então, isso é o que eu trabalho com ele hoje, por exemplo. Bom, eu sou um camarada que o povo diz que conversa mais do que magnetiza. Eu converso com todo mundo, mas tem alguns que conversam um pouco mais, né? Inclusive, Ioneida é minha mentora encarnada, né? Então, o nome dela não podia deixar de estar aqui, tá? Então, assim, conversando com vários outros colegas, a gente tem adotado uma certa conduta aqui. Então, como é que é esse procedimento? Se o assistido não apresenta dificuldade na fala e não apresenta desarmonia em nenhum outro centro, a gente segue o protocolo padrão de Ana Vargas. Não tem por que estar mexendo, mudando no que não precisa. Certo? Opa. Volta. No caso do assistido apresentar carência no centro gástrico, então a gente dá um tratamento semelhante ao frontal. Tá? Então, bem semelhante mesmo. Caso o assistido não fale, então a gente procura saber. Por isso que estamos sempre conversando com os pais. Olha, ele não fala porque ele tem dificuldade em falar ou porque ele não quer. Por incrível que pareça, pode acontecer que dele não ter nenhum problema que impeça, só que ele não tem vontade de falar, não queira falar. Tá? Então, se de repente o pai presencia que ele, quando está sozinho, isolado, ele tem a habilidade da fala. Por quê? Se ele tem a habilidade da fala e só não quer, então a sugestão aqui é trabalhar também o centro da vontade. Então, a gente trabalha o frontal e conjugando com o laríngeo, que é o centro da vontade. Caso seja por dificuldade de falar, então entre ação aqui os circulares ativante, tá? Na região de Broca ou de Wernicke. Qualquer outra necessidade, ou, se for possível, observada e possível de ser tratada, é feito o tratamento também. Tá? Concluindo aqui, eu pensei em fazer mais coisas aqui, mas aí acabei simplificando para mandar logo os slides aqui para o meu amigo. Tá? Bom, eu registro aqui que os atendimentos magnéticos não representam cura, mas pelo menos nas experiências que eu venho presenciando aí, né, estou muito convencido de que colabora muito positivamente. Tá? Em nenhum momento aqui vocês viram eu recomendando que se parasse a qualquer outra terapia. Não, mas eu recomendo que se acrescente a terapia do magnetismo. Tá? Certamente mal não vai fazer. Tá? Estou certo de que vai contribuir, com certeza até para que ele tenha uma boa desenvoltura nas outras terapias. Bom, acho que está escrito aqui, eu não falei, tá? Mas meu objetivo não era ter ficado aqui. Era aprender, cuidar dele e pronto, de boa. Mas as coisas acontecem, né? Acho que o universo conspira, eu acabei ficando. Fui ficando, e estou por aqui nesses 5 anos. Então, está aqui, estou fazendo, com amor, com prazer, espero que seja contente o meu trabalho. É o máximo que eu estou conseguindo, eu gostaria de fazer mais. Maria, esse camarada só inventa trabalho, né?
Então, finalizo aqui com alguns agradecimentos a toda a equipe da Além, né? Eu converso com todo mundo, desde o que começou agora aos mais experientes. Então, por quê? Eu quero sempre aprender, eu quero aprender para tentar fazer da melhor forma possível. E, em particular, esses camaradas aqui é quem eu mais perturbo, né? E discuto as experiências, tá? E também tem umas colegas aqui do grupo de WhatsApp. Tem Ana Vargas, Eleonora, Gisele. Gisele está ali, ó. Ó, Gisele, ó. Então, as discussões com essas pessoas também são muito importantes. Essas trocas de experiência, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado. A gente expor, inclusive, os possíveis erros para corrigi-los, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Aqui consta todas as referências, tá certo? Tudo que eu falei aqui foi baseado em algum trabalho científico, eu não tirei nada da minha cabeça, tá? Então, muito obrigado. Nossos agradecimentos ao doutor Horácio, uma bela explanação. Acredito que deu para que todos nós percebêssemos o potencial que tem o magnetismo quando bem aplicado. Antes de passar para o próximo palestrante, eu gostaria de ler para todos uma psicografia que tem tudo a ver com este momento que nós estamos vivenciando. Começa assim: caros irmãos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, falou das deficiências morais da comunidade e aconselhou que se tomassem cuidados importantes para vencer os desafios para os quais fossem chamados. Muito embora não tenham deixado de reafirmar no transcorrer de sua epístola sobre a responsabilidade individual dos próprios desafios. Ele convocou a todos para carregarem os pesos uns dos outros, afirmando que isso faz parte da lei divina. Ele não nos chamou para carregar o peso do outro, ou seja, para tirar do outro a responsabilidade das provas que assumiu. Ele, na verdade, falou de compartilhamento, tendo sido claro em afirmar que devemos estar atentos às lutas ao derredor, auxiliar dentro das possibilidades, levar auxílio àquele que passa por lutas pessoais, pois é o papel daquele que já entendeu e assumiu para si a vontade relatada pela lei. Estar em fraternidade é dar as mãos, disponibilizar os ouvidos e ser consciencioso com o uso da língua. É também ofertar um ombro nos momentos mais difíceis, para que o outro tenha alívio temporário e consiga retomar a carga, prosseguir com mais força e prontidão no percurso da estrada. Sejamos solidários, auxiliando uns aos outros. Ao mesmo tempo, sejamos humildes e aceitemos a ajuda que vem do coração amigo que divide conosco a jornada evolutiva. É esse o caminho a seguir, oferecer amparo aos necessitados, mas não deixar, em momento algum, de estar atento, ser companheiro do irmão que faz parte do grupo de trabalho e convivência de nossas almas. Muita paz. Carlos, mensagem psicografada pelo médium Roberto Lúcio no dia 29/1/2024, durante a EMENGE. Daqui a instantes, o próximo palestrante para vocês.
Deus.